E a gente recebe agora para uma entrevista o deputado federal pelo PL de Goiás, Gustavo Gayer. Tudo bem, deputado? Prazer conversar com você. Seja muito bem-vindo. É um prazer, Adriana. Um abraço para todos da revista Oeste, Oeste com elas, e vamos que vamos. Valeu, vamos que vamos. Um abraço também. Parabéns pela participação na passeata. A primeira pergunta da Marina Helena. Deputado, você gravou um vídeo ali ao final da passeata, né, dessa caminhada histórica, bastante emocionado, e ali você fala que você, o deputado Jordi e também André Fernandes participaram desde o início. Então, estavam ali com o Nicolas percorrendo praticamente todos os 240 quilômetros aí, né, até Brasília. E a minha pergunta para você, se puder falar um pouco mais, como é que foi esse chamado para ir até lá e puder contar um pouquinho do que você sentiu que foi marcante assim ao longo dessa trajetória. A gente, é aquilo que eu falei no vídeo, né? Quando eu vi o vídeo do Nicolas, na verdade ele tinha avisado a gente no grupo dos deputados da oposição alguns minutos antes de publicar o vídeo. E na hora no grupo eu já falei, tô indo comprar um tênis, né? Porque realmente eu não tinha nada, nenhum calçado para enfrentar uma jornada dessa. E quando eu vi o vídeo dele, eu estava já a caminho da loja para comprar o tênis, eu só sabia que a gente tinha que ir. Eu não conseguia racionalizar, se alguém me perguntasse naquele momento, tá, mas qual é o resultado disso? Por que você está indo? Eu não conseguiria argumentar ou racionalizar um argumento apropriado. Eu só sabia que algo tinha que ser feito. Eu não aguentava mais ficar em casa ou só ver o que está acontecendo com o nosso país, com o Bolsonaro, com os prisioneiros do 8 de janeiro e não fazer nada. Então era mais uma busca de uma sensação de estar fazendo algo. Mas nós não tínhamos noção que essa caminhada, que começou com 8 pessoas, eu acho, tomaria a proporção que ela tomou. E como eu disse, né, eu fui não para ficar até o final, porque eu sei das minhas limitações. Eu sou sedentário, eu não pratico nenhum exercício, eu sou aquele cara que bebe 2 litros de Coca-Cola por dia e adoro o McDonald's. Então eu sabia que eu não ia ficar até o final, mas eu pensei, não, se eu puder ajudar pelo menos no início, para dar um engajamento, para divulgar e mobilizar as pessoas para elas poderem participar, pelo menos eu terei feito a minha parte, aí talvez eu volto para casa, descanso o pé um pouco e participo mais da metade para o final ou no final. Só que quando a gente começava a ver o brilho no olhar das pessoas, no meio da estrada, no meio do nada, e quando eu falo no meio do nada, é 30 quilômetros mais próximo de qualquer cidade, tinha gente no acostamento. Aí elas paravam os carros no acostamento, abriam o porta-mala e lá elas tinham comprado água, o Gatorade, ou banana, paçoca, pessoas compravam meia, capa de chuva, chegava lá com camiseta para dar camiseta pra gente escrito Acorda Brasil. Aquilo foi me dando uma motivação que eu pensei, cara, eu não sei o que está acontecendo, eu só sei que eu tenho que participar disso aqui. E o Brasil foi acordando, né? Acho que nunca uma mobilização teve um nome tão apropriado, tão adequado quanto esse, né? Do Acorda Brasil. E ao longo da caminhada, parece que não só as pessoas ali ao longo do trajeto, mas em todo o Brasil começaram a acordar para uma virada de página, parece, né? Sair daquele torpor que nós estávamos, porque a verdade era essa. Quando essa caminhada começou, o povo brasileiro estava se sentindo muito judiado, sofrido, calado, censurado, sem esperança, desolado, e tudo começou a mudar. A cada quilômetro que a gente andava, parecia que a gente ia saindo daquele torpor, daquela posição de medo, e começávamos a arregaçar as mangas e, não, vamos para cima, a gente não pode desistir, ninguém aguenta mais o jeito que o Brasil está. E o Nicolas liderando isso de uma maneira assim, esplendorosa. Eu já admirava o Nicolas antes, né, mas caminhando ao lado dele nesses 7 dias, eu posso dizer com a mais absoluta convicção que ele é muito maior do que essas pessoas que acompanham ele apenas pelas redes sociais e acreditam que ele seja. Ele é 100% aquilo que ele fala. O que ele é numa entrevista, o que ele é no vídeo, é exatamente o que ele é quando não tem ninguém gravando. Ele não chama uma pessoa para tirar uma foto, para gravar um vídeo, ele não para ouvir o sofrimento de uma senhora ou de uma mãe com um filho com um problema, porque ele acha que isso alguém vai gravar ou que isso pode virar algum conteúdo. Não, ele faz isso quando não tem ninguém segurando o celular. E aí eu via que não, cara, eu preciso caminhar com esse cara, eu preciso ir até o final, e o Jordi também, e o André Fernandes também, no meio do caminho teve um sério problema com o pé,
parou, teve que fazer curativo médico, e depois ele correu e alcançou a caminhada novamente. Então, assim, a gente ainda está num estado de entender tudo o que aconteceu, porque enquanto você está nesse processo, é difícil, né? Como você está dentro do processo, é difícil você olhar de fora e ver a magnitude, o que está acontecendo, racionalizar. Agora que eu estou começando a entender o que realmente aconteceu com o Brasil nesses últimos dias, eu sinto muito honrado, um privilégio muito grande de poder ter feito parte. E é engraçado, um comentário aqui que eu estava conversando com o Nicolas ontem. Todos os dias, ao longo da caminhada, quando chegava assim, meio-dia, 1h da tarde, a única coisa que a gente queria, o pé já estava doendo, né? A coluna doendo, os músculos já doendo, a única coisa que a gente queria era quando é que chega, gente, quando é que é o ponto final, falta quanto? A cada 10 minutos a gente perguntava para a pessoa que estava fazendo, mensurando, né, a quilometragem, e aí, falta quanto, falta quanto? Agora, a gente está com saudade da caminhada. Eu falei isso pro Nicolas, bicho, eu tô sentindo um vazio tão grande, porque acordar e não ter uma caminhada para fazer, não ter aquela correria de passar esparadrapo, pomada, vaselina, lidocaína e gelol, sabe, não ter essa correria, tá dando um vazio na gente, porque parece que lá a gente tinha um propósito tão gratificante, um propósito, não, eu vou acordar, eu vou tomar um café da manhã leve, eu vou me hidratar, deixa eu colocar isso aqui, deixa eu passar o esparadrapo aqui, vou tentar isso aqui para ver se dói menos, vamos andando, e aí começa o pessoal andando e começa, acorda Brasil, e agora acordar e não tem isso, dá um vazio grande na gente. Eu acho que já que o Brasil acordou, a gente vai ter que fazer mais atos, nós temos que ficar de pé, não adianta acordar e depois de algum tempo voltar a dormir, né? A gente tem que acordar e ficar de pé. E eu espero que esse seja o resultado dessa caminhada, que agora que o Brasil acordou, que a gente fique de pé. Já foi, vocês acenderam em todos nós aquilo que estava um pouco, não apagado, mas cansado, com medo, e o medo foi embora graças à bravura de vocês. E eu concordo com você, o Nicolas é um dos poucos políticos que é exatamente aquilo que ele diz que é e que pratica o que diz ser, né? Eu acho que é isso que liga ele a tantos brasileiros, porque a gente percebe isso, né? Ontem mesmo eu fiz um texto falando isso. O Nicolas, ele pratica o que fala, e isso é muito nobre, né? Principalmente em Brasília, você sabe muito bem. Gayer, com certeza. No meio de tanta gente, tanta estrada, tanta pressão, qual foi o momento da caminhada que mais te emocionou de verdade? Aquele que você olhou para o lado, para os seus amigos e viu que tudo isso vale a pena? Teve 2 momentos que para mim marcaram, né? Um foi realmente aquele que o Nicolas falou. Eu tinha... Porque assim, quando a caminhada começou a tomar uma proporção muito grande, eu falo assim, já tinha 200, 300 pessoas caminhando, quem já estava desde o início estava bem abatido, o pé doendo, e aí as pessoas começavam a chegar com energia, elas paravam o carro às vezes no acostamento e se juntavam na caminhada. Então elas estavam com uma energia diferente, elas estavam vamos dizer assim, um ritmo mais acelerado, com mais energia, e obviamente elas queriam se aproximar do Nicolas para tirar uma foto, para cumprimentar, para falar, olha, eu tô aqui, cheguei e tal. Nós que estávamos aí do lado do Nicolas acabávamos atrapalhando isso de certa forma. Então as pessoas vinham, pisavam no pé, por exemplo, o meu pé, o que arrebentou não foi a caminhada, mas é o tanto de gente que pisou nele para chegar até o Nicolas. Eu falei, Nicolas, eu vou andar um pouquinho ali na frente, porque lá na frente tinha uns seguranças, né? Na frente do carro, na verdade. Eu vou andar um pouquinho mais à frente, cara, que daí não te atrapalha. O pessoal vai vir tirar foto, andar com você aqui, mas eu tô lá, cara. Pode precisar de mim, você passa um radinho aí, eu venho aqui. E eu comecei a andar na frente. E aí o Nicolas, ele acabava tendo ritmo mais devagar, porque é aquilo. Todo mundo que pediu uma foto, ele, beleza, cheguei, vamos tirar. Caminhando, mas isso desacelerava ele. Então eu acabava ficando ali 300 metros, 200 metros na frente dele. Cheguei no restaurante, acho que foi no terceiro dia, eu cheguei na frente no restaurante, e quando eu cheguei lá, uma mãe, né, veio chorando para me contar uma história. Eu tinha sentado para almoçar, eu ia dar a primeira garfada, ela aparece do lado da bancada, assim, da muretinha do restaurante, e começa, Gaia, por favor, eu preciso falar, chorando, né? Quando eu vi aquilo, larguei o prato, falei, não, peraí, eu tenho que escutar, vamos lá. E ela me contou a história do filho dela, que é o Kailan, que sofre de atrofia muscular, e eu não conseguia
Eu falei, cara, o que a gente pode fazer com essa criança? Como é que eu posso? 6 milhões de reais, como é que eu posso? Não tem como, será que eu faço uma vaquinha? Ela pediu, não, por favor, deixa eu conversar com o Nicolas. Eu falei, não, isso aí eu consigo, pode ter certeza. Cheguei no Nicolas e falei, Nicolas, eu nunca pedi isso pra você, cara. Na hora que ele chegou, né? Eu nunca pedi isso pra você, mas eu vou usar o cartucho agora. Tem uma moça ali fora, o nome dela é Helifan, eu acho o nome dela, Helifan. E eu queria muito que você escutasse a história dela. Aí ele foi lá fora, ele colocou o pé no gelo, ela chegou, trouxe o filho dela, contou a história, e aí o Nicolas pegou essa criança no colo e começou a orar por essa criança, e ela colocou a bandeira do Brasil, porque estava com muito sol no rosto do filhinho dela. E ela jogou a bandeira do Brasil assim para cobrir o Kailan, né, o filho dela, e aquela imagem do Nicolas segurando aquele menino, e aí ele orando, ele começa a chorar, e ela chorar, e aí eu danei a chorar também, e ele orando para aquela criança, e assim, o jeito que aquela mãe chegou e o jeito que ela saiu eram pessoas completamente diferentes, sabe? A gente não resolveu o problema dela, mas ela saiu de lá tão renovada, tão esperançosa, e aí ali mesmo eu fiz uma mini vaquinha para ajudar ela, porque ela tinha ido lá pedindo ajuda, ela pediu carona para alguém levar ela lá a 30 quilômetros de Cristalina, que era onde o restaurante, porque ela não tinha mais o que fazer, ela falou, Gustavo, eu não sei mais o que eu faço, não tem dinheiro para aluguel, não tem dinheiro para energia. Daí a gente fez uma vaquinha lá na hora mesmo para pagar a energia, o aluguel dela dos próximos meses, e peguei o contato dela, descobri o site, vou fazer uma vaquinha para ajudar o filho dela. Esse momento me marcou, porque ali eu vi o Nicolas realmente, é impressionante, gente, eu não sei te explicar, sabe? Fazer parte disso é impressionante. O outro momento foi no meio da caminhada, estava anoitecendo, aí um pai para o carro do outro lado da rodovia assim, desce do carro, abre a porta de trás, pega uma criança e coloca no colo, assim, né, no ombro, e veio correndo, e veio para mim. E ele chegou para mim e falou assim, Gaia, cara, mas aí um homem chorando com o filho no ombro assim, começa a falar para mim assim, Gaia, eu vim aqui para te agradecer, cara, muitíssimo obrigado. Aí eu meio que brincando, mas estamos fazendo nada, moço, estamos só andando. Ele, não, eu sei que vocês estão fazendo isso pelo meu filho. Aí ele apontou para cima no filho dele, né? Eu sei que você está fazendo isso, obrigado por estar fazendo isso pelo meu filho. Nesse dia, eu passei o dia inteiro pensando em desistir, era o 4º dia, tá? Eu passei o dia inteiro pensando em desistir, porque eu tinha acordado naquela manhã, eu vi que o meu dedo estava na carne. E eu falei, não tem a menor condição de dar com isso aqui. Eu vou andar um pouquinho e vou embora pro carro, e eu vou lá na frente esperar no ponto de chegada, não tenho a menor condição de andar com isso aqui. Mas esse foi um daqueles momentos que eu falei assim, desculpa a palavra, eu falei, foda-se, cara, nem que eu tenho que perder o dedo aqui nesse caminho, a gente amputa esse dedo, se parar, eu tenho no hospital, mas eu vou caminhar até o fim, porque o meu sofrimento não se compara ao sofrimento de milhões de brasileiros, dos prisioneiros do 8 de janeiro, do Bolsonaro, da família do Bolsonaro, da família do Clezão. Aí eu pensava assim, quando o dedo doía, né? O que é um dedo doído para perder um ente querido? Não se compara. Então, se isso que eu estou fazendo, se isso que a gente está fazendo pode amenizar um pouquinho que seja, o sofrimento dessas pessoas, que elas possam ter um pouquinho de alegria na esperança que está sendo cultivada, né, que está sendo incendiada no Brasil, então eu vou até o fim. E aí, curiosamente, alguns quilômetros depois, o dedo para de doer. Mas eu descobri depois é porque quando se machuca demais alguma coisa, arrebenta a terminação nervosa, ela não dói mais. Paula? Deputado, obrigada pela entrevista, realmente muito emocionante essas suas histórias, ficamos todos muito emocionados com essa caminhada que o Nicolas fez e que trouxe à luz, lembrar que o presidente Bolsonaro se encontra preso injustamente na Papudinha, né? E eu vi que você recentemente postou nas suas redes sociais que vocês conseguiram 145 assinaturas para a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Quais as suas expectativas para que isso aconteça? Olha, nós conseguimos, vou até checar aqui agora, tá? Na verdade, nós já conseguimos 175, eu acabei de olhar aqui. Essa foi um requerimento de apoiamento que eu fiz em dezembro, no comecinho de dezembro do ano passado. E no final da caminhada, nós tínhamos 163. No mesmo dia, no dia seguinte da caminhada, já fomos para 175. Inclusive, eu tenho que atualizar, eu pedi para minha equipe atualizar, ver se entrou mais alguma. Mas já são 175 assinaturas de deputados federais apoiando a prisão domiciliar humanitária para o Bolsonaro.
né, e no texto, no requerimento que a gente fez, a gente explica o caso de pessoas que não estavam nem de longe em casos tão sérios quanto o Bolsonaro, que já sofreu 9 cirurgias, né, que soluça o dia inteiro, que tem vômitos, e tudo isso por conta de um militante da esquerda que tentou tirar a vida dele. E a gente explica isso, né? A gente explica o caso do Collor, por exemplo, o Frazão, como é que é o nome dele, do assassino da Marielle? É Frazão mesmo? Minha cabeça tá ruim. Né? O caso do assassino da Marielle lá, que ele tá em prisão domiciliar com direito a personal trainer, gente. O cara que matou a Marielle recebe personal trainer, coach, para poder malhar e correr no condomínio. E o Bolsonaro, não. Então, assim, a gente está buscando essas assinaturas para dar mais pressão ainda na Suprema Corte. Já tem as assinaturas no Senado. Tem também agora que a gente vai lançar uma petição online para ver se a gente consegue aí 3 milhões, 4 milhões de assinaturas também. Então, denúncias para entidades internacionais, a gente enviou para a OEA, a gente enviou para todos os tribunais internacionais, para a imprensa internacional, porque muitas vezes a gente percebe que os dispositivos ao nosso alcance aqui dentro do Brasil já foram anulados, não existem mais. Não existe mais PGR, né? Não existe mais. A gente até conseguiu uma reação da Defensoria Pública do Distrito Federal, que também foi um ofício que eu enviei, eu e o senador Isalci, e a gente teve uma resposta no dia seguinte. Eu até agradeci à Defensoria Pública de que eles iriam até a cela do Bolsonaro na Polícia Federal para analisar a situação dele lá, ver como é que estava, fazer uma medição do barulho, dos decibéis, do barulho do ar-condicionado. Mas ainda bem que um dia depois desse anúncio da Defensoria Pública, saiu essa notícia de que ele iria para o 19º Batalhão, que embora tenha o nome de Papudinha, eu gosto de relembrar, não tem nada a ver com a Papuda, tá? É o 19º Batalhão da Polícia Militar do DF, e ele está agora num ambiente que com certeza não é onde ele deveria estar, mas é bem melhor do que do lugar que ele estava, porque lá realmente ele estava fazendo muito mal para ele. Então nós tentamos tudo que está dentro do nosso alcance, tudo, todas as entidades, foram dezenas de requerimentos, ofícios, relatórios que a gente enviou para dezenas de lugares, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e agora nós estamos aguardando que depois dessa caminhada, né, e a pressão popular, e a gente está vendo que os deputados e senadores também são favoráveis, que o Bolsonaro possa ir pelo menos para sua casa, um cara que não devia nem ter sido preso, eu sei disso, isso não está na conversa, não faz parte da discussão, mas a gente tem que pensar na saúde dele nesse momento, e espero que agora, no início de janeiro, depois de nós derrubarmos o veto do Lula, da dosimetria, que o Bolsonaro possa pelo menos ir para sua casa. Deputado, bom dia, obrigado pela entrevista. Bom, acho que uma coisa que fica claro dessa caminhada, e o senhor deixou evidente... Se pudesse aumentar o volume do André Marcília... Pronto, agora sim, vamos ver. Me ouve bem? Agora sim. Maravilha. Deputado, eu estava dizendo que uma coisa que ficou clara nessa caminhada, né, é a comunhão das pessoas em torno de um objetivo comum, esse confronto, esse enfrentamento, até mesmo um receio de se manifestar e etc. E o senhor está deixando claro, inclusive nas suas palavras, a emoção desse sentimento comum, né, de todos estarem em busca de algo ou contra um inimigo comum. O senhor acha que isso pode se refletir ou tem como levar essa sensação e esse sentimento agora para dentro do Congresso em torno de pautas tão relevantes que a gente tem durante esse ano eleitoral? Olha, como eu disse, né, a gente acendeu a esperança do povo brasileiro e acendeu também a esperança dos parlamentares de direita de que agora, nesse ano, devido a toda essa convulsão que o Brasil está passando, e eu não me refiro apenas à questão dos atropelos inconstitucionais, criminosos, ilegais por parte de ministros do STF, mas também a situação social do Brasil, a insegurança, o aumento da criminalidade, os impostos, tributos abusivos, a vida do brasileiro que está cada vez mais difícil, que esse ano agora, e também depois dessa caminhada, nós possamos unir a direita, o centro-direita ali no Congresso, para resgatar o Brasil. Não só, lembrando, não só da questão dos prisioneiros políticos e do Bolsonaro, mas para resgatar e proteger o Brasil do que esse governo está fazendo, né?
As conversas nos bastidores são boas, elas estão nesse sentido, tá? De que todos vão precisar se unir para derrubar esse governo. E derrubar, eu falo aqui claramente, antes da PF bater aqui em casa, né? Derrubar democraticamente nessas eleições. Então, o que a gente tem escutado aí de figuras de destaque e líderes de certos partidos de centro, do União, PP, republicanos, PSDB, até PSD, é que realmente não dá mais para esses partidos caminharem com esse governo. A rejeição desse governo vai aumentar muito, porque o custo de vida esse ano vai explodir, né? A gente vai ver aí uma questão do monitoramento do PIX, que eles falaram que não iria acontecer, vai acontecer, os dividendos, né, os 10% dos dividendos, também a questão do IPTU, que vai ter uma nova forma de cálculo, então aluguel vai aumentar, IPTU vai aumentar no Brasil inteiro, aumento dos combustíveis também. Há uma percepção de que ficar próximo a esse governo agora diminui qualquer chance eleitoral. Então, eu acho que esses fatores, a caminhada, os atropelos do STF, o escândalo do Banco Master, que agora chegou até o governo também, com uma reunião secreta, né, que deixou de ser, graças a Deus, deixou de ser secreta e está mostrando, tirando o véu da podridão desse governo. Eu acredito que tudo isso vai fazer com que a gente possa caminhar mais unido. Nunca haverá uma união daquelas que você vê num exército ou que você vê na esquerda. E eu vou te dizer por quê. Normalmente, as pessoas que são de esquerda, elas passaram por um corredor polonês de doutrinação, onde elas deixam de pensar por conta própria. Elas não são mais indivíduos que têm raciocínios próprios, né? Elas são avatares ideológicos. É por isso que existe essa tal dessa sintonia da esquerda. É porque ninguém pensa. Quando todo mundo pensa igual, ninguém pensa. Na direita, no centro-direita, você tem pessoas que pensam por conta própria. Então você nunca vai ter uma concordância 100% entre o que um acredita e o que o outro acredita. Haverá sempre ali uma discrepância, uma diferença no pensamento, numa pauta. Então dificilmente você vai ver na direita esse tipo de união, porque cada um da direita tem uma visão de mundo, tem um pensamento, tem um prisma da realidade que vem através da sua experiência de vida. Mas nós percebemos que as diferenças terão que ser pelo menos diminuídas nesse momento, porque o mais importante agora é o Brasil. São muitos assuntos para a gente ficar de olho, acompanhar assuntos importantes, decisivos para o nosso país. Aproveitamos então para perguntar, né, deputado, daqui a pouco voltam os trabalhos no Congresso, qual é a expectativa dos principais temas agora já para esse começo de ano? A gente está acompanhando, sei que você também, o escândalo absurdo do Banco Master, novo pedido, já são mais de 80 ou cerca de 80 contra Alexandre de Moraes, agora também Dias Toffoli na mira da insatisfação do povo brasileiro, né, sem dar satisfações para a gente, para os brasileiros, sobre o que está acontecendo realmente, né, em escândalos e atrás de escândalos. Tem a questão da CPMI do INSS também, PL da dosimetria, vetado por Lula. Quais você acha que devem ser os principais temas que pedem mais urgência para serem tocados agora nesse começo de ano no Congresso? Ora, nós estamos trabalhando agora como líder da minoria, é algo que eu tenho falado muito com o líder da oposição, que é o Cabo Gilberto também, e com o líder do PL, que nós temos que trabalhar para termos logo no início de fevereiro a primeira sessão do Congresso. Eu acho que a primeira coisa, a nossa prioridade agora é ter uma primeira sessão do Congresso, por dois motivos. Um, para derrubar o veto do Lula da dosimetria e para que as pessoas possam começar a voltar para suas casas. O segundo ponto é porque, havendo a primeira sessão do Congresso, já que nós já temos 258 assinaturas na CPMI do Banco Master, o Alcolumbre seria obrigado, regimentalmente, isso não tem como ele escapar, ele será obrigado a instaurar a CPMI do Banco Master. E aí é uma outra briga, é a briga pela composição, né, dessa comissão. Então nós estamos conversando aí com os partidos de centro para que essa CPMI não seja mais uma CPMI sequestrada pelo governo, não deixe que o governo compre as vagas nessa CPMI com emendas, com promessas e cargos e apoios nos seus estados, porque esse é um escândalo que ele não atinge apenas politicamente o Brasil, ele atinge
um dos pilares principais, eu digo pilares principais porque foi isso que essa entidade se tornou, né, que é a Suprema Corte Brasileira. Então essa é uma investigação que tem que ser feita com seriedade, com equilíbrio, e não dá para colocar pessoas ali como foi feito, como o governo fez na CPMI do INSS, que mesmo perdendo a presidência e a relatoria, eles conseguiram depois, né, vergonhosamente comprar, aliciar, através de emendas e cargos, vários senadores e deputados que contribuíram para blindar o irmão do Lula, o filho do Lula e várias pessoas ali do governo, porque se elas fossem lá, provavelmente sairiam presas ou ficaria escancarado que foi esse governo, né, que roubou os velhinhos do Brasil. Então nós temos aí essa briga que a gente está preparando, que é a da CPMI do Banco Master, e um outro que a gente está trabalhando também é na coleta de assinaturas da CPMI da SECOM, que a gente nem está mencionando ela muito agora, porque ela pode cair no esquecimento. Por quê? O escândalo do Banco Master, INSS, Correios, eles ainda estão tão fortes no debate político, que se a gente fala agora do que está acontecendo na SECOM, no Ministério da Cultura, a forma como o Ministério da Cultura está desviando verba para comprar influenciador, não está mais usando dinheiro com cultura, isso é reclamação de gente lá de dentro, tá? E está usando as verbas agora do Ministério para fazer propaganda do Lula. Então, quando a gente conseguir essas assinaturas e for para cima, aí o Brasil vai ver a podridão da comunicação do Lula, das agências que eles compraram, dos robôs, dos influenciadores que recebiam por postagens de defesa ao Lula ou de ataque aos seus adversários. Isso tudo vai ser feito também, mas tem um momento certo para que cada coisa aconteça, porque se você tem 2 escândalos acontecendo simultaneamente, um deles acaba sendo ignorado, e a gente não pode deixar que isso aconteça. De jeito nenhum, e até por isso estamos aqui diariamente também, trazendo a verdade para o nosso público, convidando entrevistados que estão alinhados também, né, nessa mesma motivação, como você. Gustavo Gayer, deputado federal PL de Goiás, participando aqui de Oeste com Elas. Tem uma rede social bastante ativa, canal do YouTube super assistido. Você que ainda não conhece, vai lá dar uma olhada para ficar por dentro das atividades do deputado. Obrigada por todos os esclarecimentos, pela participação por aqui. Ótimo dia. Eu que agradeço, Adriana. Obrigado a todos os entrevistadores aí, comentaristas. Fiquem com Deus. Um abraço aí para o Oeste com Elas. Legal. Gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.